Cigar 019, trago novidades da La Casa 1973 aqui para vocês, que é essa case super compacta para você levar seus charutos para onde você quiser. Aqui dentro cabem até 4 charutos, dependendo da bitola, e eu vou mostrar aqui. Tem 3 charutos touro aqui super bem acomodados. Dá só uma olhada, que bacana. Acabamento, como sempre, primoroso. E aqui atrás da bolsinha ainda você pode levar seu cortador também. Então já entre em contato com a La Casa. Para maiores informações, está aparecendo o Instagram deles aqui. E adquira já a sua, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Mas agora vamos continuar com o vídeo que, ó, tá sensacional. Confere aí. Bom, finalizamos aqui a gravação do primeiro episódio da série aqui na Casa do Chefe. Só que surgiram aqui algumas dúvidas. E vamos aproveitar o chefe Antônio aqui, a presença dele, para fazer essas perguntas que muitas pessoas têm as mesmas dúvidas em casa, eu tenho certeza. Certo ou não? É isso aí. A primeira, vou começar aqui, tá? Primeira dúvida. Comprei uma garrafa de vinho do Porto. Abri. Em quanto tempo eu preciso consumir? Olha, a resposta que eu dou normalmente, a primeira, é que essa garrafa aberta ela pode durar até 1h30, que é o tempo de ser bebida. O nosso caso hoje aqui. É o tempo de ser bebida. Aí não tem erro, aí nunca vai ter erro. Mas depois depende do estilo do vinho do Porto, não é? Quebrar aqui um pouquinho o gelo. Claro que se nós abrirmos um vinho do Porto 10 anos, ele vai aguentar mais tempo aberto. Claro que vai existir uma oxidação, por efeito do ar, mas essa oxidação por vezes até pode ser benéfica. Só que um vinho do Porto 10 anos, ele é como um atleta que treina todos os dias. Ele já esteve 10 anos dentro de uma barrica. Então ele se preparou. Ele já está oxidado, digamos, quando se fala em oxidação benéfica, né? Que ele evoluiu. Sim. É uma oxidação chamada evolução. Então é um vinho que está estruturado, que está preparado e ele pode ficar aberto alguns dias. Eu tenho exemplos de algumas garrafas de 10 anos que eu deixei abertas até meses e quando fui provar, claro que se nota alguma oxidação, que já vai mais para a passa de uva, mas o vinho está perfeitamente bebível e muito prazeroso. Ou às vezes pode não aguentar esse tempo. Mas, em regra, uma garrafa de 10 anos aberta até 2 semanas, 3 semanas, ele estará perfeitamente dentro das suas faculdades, tendo esse caso de algumas garrafas que se mantêm mais algum tempo. E eu gosto, por vezes, de até provar essa oxidação. Se formos falar num vintage, um vintage é um vinho mais delicado. O vintage, por norma, é considerado um vinho de celebração. Então, é um vinho que passou, como eu falei no início, 2 a 3 anos em barricas, porque ele pode estar de 2 a 4 anos em barricas, normalmente é engarrafado a partir do 2º ano, para que ele mantenha todo o seu frescor, toda a sua elegância, e ele depois vai estagiar. Então ele tem uma parte de oxidação e depois vai ter um envelhecimento por redução na garrafa com uma microoxigenação, para que ele possa, digamos, dentro de muitos anos, manter todo o seu frescor, toda a sua elegância, toda a sua juventude e a sua vivacidade. Claro que este vinho não é tão atleta quanto o outro, aqui nós vamos ter delicadeza. E ao abrirmos uma garrafa de vintage, recomenda-se que ela seja consumida. Mas também, se ficar aberta 2, 3 dias, claro que vai ter sempre uma evolução, como tem qualquer vinho, que recebeu uma quantidade de ar maior, que vai ter uma oxidação, que por vezes também é prazerosa, mas eu não iria muito além desse tempo. E quando nós abrimos, o que sobrar, colocamos a rolha naturalmente, vem com esta rolha pequenina, e conservamos de preferência num lugar. Tem gente que gosta de pôr na geladeira, eu pessoalmente não gosto. Deixar num lugar fresco, seco, longe da luz, para que ele se aguente ali mais 2 ou 3 dias para ser bebido. E mesmo depois desse tempo, se vocês acharem que ele já não está para o vosso gosto,
Vocês podem fazer um petisco maravilhoso, vocês podem fazer uma boa carne com um molho de vinho do Porto, um bom foie gras, não descartem, uma boa redução, podem fazer umas peras em vinho tinto, vocês podem aproveitar esse vinho para aromatizar os vossos pratos, fazer um molho, em vez de fazer um molho madeira, fazer um molho vinho do Porto, que vão ter um molho muito bom. O cuidado só quando a garrafa chega no final, normalmente os vinhos do Porto não têm uma filtragem muito grande, alguns até não têm, e vão ter todos aqueles sedimentos, aqueles resíduos, então passar por aqueles passadorzinhos que se vendem junto com os decanters para que se retenha. E se não tiverem, pegam num funilzinho com um pouquinho de algodão hidrófilo que não tem aroma para... Normalmente as pessoas utilizam um pano, mas eu não aconselho porque o pano passou por detergente e depois esse detergente pode transmitir... Mas dica. Um negocinho de café, um filtrozinho de café maravilhoso. Por exemplo, um algodãozinho. Fiz muitas vezes. E é interessante. Mas não se esqueçam, a melhor norma, 1 hora a 1h30 ou menos, que é o tempo da garrafa ser bebida com os amigos. Aí não vai ter erro. Fantástico. Eu fiz essa pergunta porque em tempos de pandemia, o meu querido Rodrigo Gorga presenteou a minha esposa com uma garrafa de vinho e ela não conhecia o vinho do Porto. Eu, por várias vezes, já tentei fazer com que ela experimentasse outra marca, mas ela só bebe Taylor. É incrível. Tem então, bom gosto. Em casa temos Taylor todos os dias praticamente, porque ela adora. Chega no final do dia, ela toma uma tacinha. Então por isso eu fiz essa pergunta. Como é que chama a sua esposa? Chama Thaís. Você fala pra ela que ela hoje vai ter sorte que vai levar uma garrafinha de vinho do Porto hoje pra cá. Olha só. Sensacional. Quem pede, pede. Tá vendo? Oi, dona Thaís, tá levando uma garrafinha de vinho do Porto, que esteja fechada até a chegada desse programa. E a Thaís é a simbiose dos T's, que é a Thaís que gosta de Taylor. E casou com o Thiago. Então é a simbiose dos três, é os três T. É o triplo T. O triplo T. Maga, eu sei que você tem uma pergunta bem legal pra falar um pouquinho, inclusive, do vídeo que nós gravamos aqui anteriormente, né? Exato. Bom, vamos lá. Chefe Antônio Bravo, primeiramente, obrigado aí pela sua participação, eu que agradeço. Por essa contribuição. Acho que o Thiago também, assim como eu, podemos dividir essa opinião. Uma contribuição fundamental, espetacular. Acho que sensacional, assim como o bordão do nosso amigo Thiago. Mas eu queria que você falasse aqui para os nossos espectadores um pouco sobre essa transição, quão fácil é o vinho do Porto, nesse padrão de qualidade, transitar entre os pratos salgados, chegando a um chocolate e finalizando a um charuto. Quão fácil ele transita, né? Qual que é essa mágica, essa alquimia que acontece no vinho do Porto? Olha, é simples. O vinho do Porto, apesar de ser um vinho fortificado, ele é um vinho muito versátil. É óbvio que normalmente as pessoas utilizam mais o vinho do Porto como digestivo, e tem uma razão plausível, porque como tem um teor de açúcar muito grande, se nós tomamos um vinho do Porto de aperitivo, a sensação do doce vai nos confortar e vamos perder a sensação de fome, e nós queremos comer. Mas experimentem um vinho do Porto antes, um pouquinho mais frio, no caso dos tintos, que vai ser bastante prazeroso. E o frio porquê? Porque o frio vai camuflar um pouquinho a sensação do doçor e do álcool. Mas hoje em dia não precisamos de ir para um vinho tinto de aperitivo. Existem já no mercado, e a Taylor também foi pioneira nisso, o lançamento de vinhos do Porto secos, dry, que fazem um aperitivo fantástico, seja só o vinho do Porto simples, ou então, se quiserem fazer um cocktail, o caso de um Porto Tónica, por exemplo, que fica muito agradável. É com dry que é feito? Com dry. Mas podem fazer, também existe vinhos do Porto brancos doces, que no contraste com a água tónica, para quem não gosta do tão seco, faz uma harmonização. Eu pessoalmente prefiro um vinho do Porto branco menos seco, para fazer um fine white. Ou então só refrigerado. Nós aqui na casa temos essa brincadeira que a gente faz muitas vezes. Que o Antônio falou, eu também sou um pouco como o Antônio, até pela nossa origem futebolística, que é bebermos as coisas à temperatura ambiente, porém, acho que algumas pessoas sabem, mas no seu canal eu trabalhei durante muito tempo na Suíça e me surpreendi quando as pessoas querem beber um vinho do Porto mais gelado. E por vezes em França até com pedra de gelo. E me surpreende isso. A pedra de gelo é o princípio do coquetel, não é? De você, a uma determinada altura, juntar mais alguma coisa e tal. Mas o que o Antônio falou, só metendo aqui a minha dicasinha,
Portanto, falou uma coisa muito importante: vinho do Porto não se joga fora nunca. É um vinho que tem um aproveitamento relativamente a outros vinhos que algumas vezes... Eu também vou-te falar uma coisa, tá? Um dia falarei nisso num programa seu, talvez no dia dos vinhos tintos. Eu não jogo vinho fora nunca. Mesmo aquele que eu abro a rolha que está vinagrado, eu transformo ele num vinagre. Que maravilha. Que é um ótimo... Aliás, vinagre vem do latim vinho acre. Vinho acre. Que é o vinagre. Vinho acre é do latim aquilo que é a ideia que um vinho, usando uma expressão brasileira, se avinagrou. Se você tiver algum tempo para esperar, coar, quando aparece aquelas coisinhas em cima, que às vezes parece ter um excelente vinagre. Vai ter um excelente vinagre. No outro dia um amigo meu... Posso usar numa salada? No outro dia eu falei para houve um cliente aqui meu que trouxe um excepcional vinho português, 2007, perguntou-me se eu cobrava rolha, chegou, eu fui eu que abri o vinho, estão aí os meninos aí que não me deixam mentir, abriu o vinho estava vinagrado. Eu disse, não quero, chefe, deixa eu só tirar a foto para mandar para o cara que me vendeu e tal, vai para o lixo. Eu disse, não, você vai ter um vinagre 2007. Incrível. Entendeu? Você tem que ter a paciência. Tirar a borra de cima, tinha muito resíduo, fiz um decanter para ele e tal. E uma tradução que a gente fez, me ofereceu uma garrafinha aqui da casa, com um vinhozinho lá dentro, e disse, senhora, para a esposa dele, guarde na sua cozinha, ponha ao sol mais 2 ou 3 dias, veja, vá verificando, daqui a pouco a senhora vai coar isto bonitinho, você tem um vinagre maravilhoso de 2007. Incrível, não jogue fora. Incrível. Porém, o vinho do Porto não tem nem isso, essa característica. O vinho do Porto, que o António falou muito bem, um dia a gente vai falar sobre isso, que é restos de vinho do Porto que sobraram de festa. Uma vez eu fiz um programa sobre isso. Aí você está numa festa, abre a garrafa, vai abrindo garrafa, vai fechando garrafa, de repente você chega ao final da noite, você tem um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. O António deu a dica. Umas peras em vinho tinto. Umas peras em vinho tinto. Umas peras em vinho tinto. As peras bêbadas. Que a gente chama pera bêbada. Olha essa experiência gastronômica, palativa e olfativa que a gente está tendo aqui. Umas pera em vinho tinto. Se não tem pera, você faz uma redução, fica quase, entre aspas... Uma geleia para fazer com foie gras e flor de sal. Isso, foie gras e flor de sal. Pelo amor de Deus. Você pode temperar um porco, sabe, um filezinho de porco, e depois uma flor de sal e um pouquinho de... uma redução de vinho do Porto. Reduzido. Então assim, não se joga fora. Vamos voltar. Vamos jantar. Vamos voltar àquela história que a gente falou lá no programa, né? De aproveitamento. Vinho do Porto não se joga fora. Sim. Não está tão bom para beber porque você esqueceu ele 8 dias na geladeira, 10 dias, como falou o António. Você esqueceu, os amigos foram embora, só ficou um pouquinho. Então, não joga fora. Tem um aproveitamento de certeza na sua cozinha. E aquela versatilidade que estávamos a falar, por exemplo, podemos começar então no aperitivo, podemos com um branco, já fiz harmonizações com um branco seco e com muitos pratos de sushi, resulta muito bem, harmoniza muito bem. Podemos ter aquele meio seco com um sushi de hot roll que fica também muito bom. Depois já fiz uma harmonização que resultou muito bem e é muito fácil de vocês fazerem, que foi um ossobuco com um clássico risoto milanesa. Poucas pessoas fazem aqui no Brasil, viu? Poucas pessoas. Um bom ossobuco com um vinho tinto, neste caso escolhi um rubi. O que é que eu fiz? Baixei também um pouquinho a temperatura para não ter aquela sensação de álcool e ele ficar mais frutado. Aumentar um pouquinho o açúcar também. A sensação. Ele está lá, mas a sensação, baixa a sensação do álcool e a sensação harmonizou do doçor. Perfeitamente com esse ossobuco. Aí fez aquela harmonização chamada por contraste e depois entramos a seguir no mundo das sobremesas e podemos ter uma sobremesa, imagino com 10 anos, podemos ter uma harmonização que eu fiz uma vez fantástica, que é um chocolate de laranja e flor de sal com um vinho do Porto de 10 anos, entrar por exemplo numa crème brûlée que fica fantástico, um arroz doce português, e aí já temos aquelas harmonizações também por similaridade, o doce com doce, que vão resultar muito bem. E depois aquilo que eu falei, e volto sempre a essa dica, a melhor harmonização é aquilo, façam uma coisa que é bom. Normalmente as pessoas fazem harmonizações da seguinte forma: pegam num prato e num vinho, e depois num prato e noutro vinho. Não façam isso. Em casa, quando juntarem 2 ou 3 vinhos, ou 4 se tiverem, juntem, abram e coloquem
uma taça de cada uma desses vinhos, e basta terem um prato naquele dia. Mas vejam, dentro daqueles vinhos que vocês têm, qual foi a harmonização que mais gostaram? Façam esse desafio. Porquê? Porque senão ficamos com aquela tal memória. Provei este prato com este vinho e aquele prato com aquele vinho. Ai, se eu tivesse provado este vinho com aquele prato. Exatamente. Então, aproveitem quando têm alguns restinhos de vinho. Exatamente. Que abriram garrafas com um dia ou até no próprio dia, numa brincadeira com amigos, cada um traz o seu vinho. Vamos abrir tudo, vamos colocar nas taças, vamos pôr 3 ou 4 taças ou 5 conforme os vinhos. Aqueles jantares que nós fazemos com amigos, cada um traz o seu vinho e temos um prato ou 2 e colocamos tudo na mesa. E vamos provando. E só assim é que nós vamos ter a percepção aqui naquele momento. Provei com este, gostei, mas com este. As pessoas veem isso na internet achando que é uma coisa muito complicada e o António está desmistificando isso. Exatamente. Você vai amanhã comer na casa de um amigo, cada um levou uma garrafa de vinho, é só usar um copo. Bebam um vinho com prato, coloquem os vinhos todos e façam essa experiência, vocês vão ter surpresas. Sabe uma coisa? Há uma brincadeirinha que se faz com os enólogos e a gente que vive nesta vida, que você pode fazer na sua casa, uma brincadeira para você fazer na sua casa. O Tiago, o António, o Eduardo e o Magalhães foram comer na casa do Tiago. Cada um levou um vinho. Isto que ele está fazendo. Arrumou um papelzinho, dá nota. É uma brincadeira. Qual é a nota? E o dar nota é dizer aquilo que me deu mais prazer. Só gostei da ideia. Qual é que gostei mais? Não precisa dizer. Vocês não podem falar essas coisas pra gente aqui que vira conteúdo. Tiago, não é para as pessoas ficarem com aquela ideia que tem que dizer. Tem framboesa, framboesa da Tailândia, colhida às 3 da tarde e 2 segundos, do lado sul, com umidade relativa de... mas a framboesa tinha um pouquinho de bolor. Não entrem nisso. Cada um de nós tem uma identidade palatual também e uma identidade olfativa. Se calhar alguns, eu digo sempre, por exemplo, quando eu falo aqui no Brasil em frutos tropicais, só fica a olhar para mim. Porquê? Porque vocês estão tão habituados aos aromas e cresceram com os aromas de papaya, de abacaxi, de manga, que para isso é banal, é como o perfume que vocês compram. Naquele dia vocês, finalmente acertei com o perfume, não vou comprar mais nenhum. E passado 3 dias cheira exatamente aos outros. Então para nós, europeus, nós temos mais percepção para os frutos tropicais. Porquê? Porque nós não crescemos com eles, exatamente. Então não estão despercebidos na nossa memória. Exatamente. Então isso também é importante. A primeira vez que no Master of Port, que eu fiz há quase 10 anos em Balneário de Camboriú, alguém me falou assim, tem cheiro de jabuticaba. Eu fiquei assim, eu nunca tinha visto jabuticaba na minha vida, nunca tinha comido, nunca tinha cheirado. Então como é que eu posso falar isso? Então também essa identidade é muito importante. Então tem gente e tem sommeliers que não gostam da palavra descomplicar o vinho. Então eu vou utilizar outra. Vamos desmistificar. Vamos fazer com que o vinho nos dê prazer sem nos complicarmos. Se isto deixa de ser um momento de prazer e começa a ser aquele exercício técnico de engenharia, nós vamos perder um pouquinho do prazer. Vamos deixar isso para os enólogos, para os sommeliers, quando estão a provar um vinho tecnicamente, não na prova hedónica, que é a prova do prazer. Nós falamos isso um pouco, né? Essa ideia de que uma determinada altura, nós mesmo que estamos aqui na frente do negócio, não é? No meu caso, que tem aqui um restaurante, o António que faz a apresentação, de vez em quando chegam umas pessoas que elas querem ter uma aula de engenharia, não é de vinho, é engenharia. Olha, sabe o que é? Eu queria um vinho que tivesse uma fruta cítrica, que combinasse com amendoim, que eu ouvi falar, não sei. E uma determinada altura você olha assim para a pessoa, ficam olhando e você se sente quase um idiota, não é? Porque a pessoa decidiu ler aquilo em algum lugar, vê aquilo em algum lugar, está com a esposa dele ou com 2 amigos e o prazer da mesa foi embora. Porque vai comer um bacalhau que um belo vinho português ou argentino, ou seja o que for, que eles escolheram, está ótimo. Precisa saber algumas coisas, a castra, mas virou um negócio hoje em dia que é preciso desmistificar. A palavra certa. Né? Uma matemática. A palavra certa é desmistificar. Toma um vinho que te dê prazer, que harmonize, tem o sommelier, tem as informações técnicas que você já tem nos canais habituais. Mas a palavra do António, que é um enorme sommelier, é desmistificar. Isso é uma coisa muito chata. Tem as regras. É a mesma coisa do charuto. Você começou a achar um charuto, o cara, não, esse charuto aqui não tem tanta terra quanto eu imaginava. Tá, exato. Beleza. Mas vamos começar a perceber o que é o charuto. Não, o charuto é uma trufa. Entendeu? É uma trufa. Então, chega um momento que há questões básicas dos charutos, nós conhecemos os charutos, sabemos o que é que ele entrega ou o que não entrega, mas não podemos começar a fazer numa roda de amigos em que todos estamos tomando um vinho. Exato, uma prova de aritmética. Uma prova de aritmética. E deixamos isso, como diz muito bem o António,
Tira o prazer. Tira o prazer. Para os cigarros, os sommeliers de cigarro, para os sommeliers de vinho, que um dia vão dizer, olha então, está vendo? Você está tomando um vinho 10 anos de Taylors. Aqui está o homem que sabe o que é. Se você amanhã, com a sua senhora, que gosta de Taylors, você tiver que explicar todo o processo do António, ela já adormeceu. Ela já adormeceu. Ela quer tomar uma tacinha de vinho com alguma coisa gostosa. E ter um momento de prazer. E a aula vem depois. É preciso que a gente desmistifique isso. É preciso que a gente comece a trabalhar em coisas normais, simpáticas, agradáveis. Eu vou falar 50 vezes a mesma coisa do Tiago, mas poucas vezes eu ouvi uma coisa tão inteligente numa palavra só. Abraçar as coisas, termos uma refeição gostosa, ser simpático para todo mundo, ser agradável para todo mundo. Pararmos com essa história de que uma determinada altura você chega num restaurante ou num bar e dá a impressão que estamos fazendo um inquérito, um interrogatório para o desgraçado do garçom que começou a trabalhar há 15 dias atrás, que tem uma ficha técnica dos vinhozinhos dele, das coisinhas dele. Para que depois tenha um veredito. O cara chega e começa a acabar com a vida dele porque ele não sabe qual é o tinino de 1927. Gente, prazer. Isso é para dar prazer. Coisas. Nós estamos aqui de vez em quando, temos uns canais e as possibilidades como hoje de um cara ensinar um charuto. O que é que esse charuto é que estamos fumando? Temos outra possibilidade de um cara especializado em vinhos que fala. Absorva isso, leve isso para a sua vida, traga isso para uma coisa como conhecimento, mas não seja um saco. Exato. Você não enche o saco de ninguém com essas coisas. Aproveita a vida. E sobre o ponto de vista gastronômico, né, toda essa experiência, né? Sim. Entendeu? Então, assim, os aproveitamentos lá no final, hoje voltamos a falar aqui muitas coisas, rodamos à volta de muitas coisas muito gostosas de ser, que é, cara, hoje o Antônio, por exemplo, falou uma coisa interessante. E eu tenho, em televisão, em entrevista, já fui criticado por isso, mas eu vou continuar a minha posição. O Brasil tem uma qualidade de queijo extraordinária, que devia ser proibido qualquer marca vender. Não sei o quê, tipo Camembert. Não sei o quê, tipo Brie. Para quê, meu filho? Para que tipo? Porque ainda por cima tem um público, que o público que tem dinheiro quer comer um Brie vindo da Normandia. Onde ele é o terroir dele. Eu quero comer um Brie de verdade para ter uma experiência. E o cara que não tem dinheiro, ele prefere comer um queijo bom de Minas, bem feito, ou da Serra que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Exato. Chamem as coisas pelo nome, né? É isso. Então, sabe o que é o cara chega? Você chega no supermercado, tem lá um monte de queijo, não sei o quê, tipo Brie, não sei o quê, tipo Camembert. Tipo Roquefort. Tipo Roquefort. Para quê? Para quê? Então, assim, há coisas que nós temos. Uma das coisas que eu e o António, já falamos muito isso e temos uma coisa muito em comum: defender o nosso terroir. Explicar para as pessoas o que é um terroir. O terroir é a casta do vinho. Não. É a forma como as pessoas vivem, é o solo, é a temperatura, é o tempo, é os hábitos, o modo de trabalhar, a sua presença no terreno. O que é que você faz? Qual é o terroir da Bahia? Arrepiar, né? Só aqui, que a gente fala sobre terroir, né? Qual é o terroir da Bahia? A gente conversa muito sobre isso, sobre microclimas. Sol, solo. Microclima é uma coisa. Exato. Solo é outra. Isso é o conjunto das coisas. O terroir é o conjunto. Qual é o terroir da Bahia? Perfeito. Se eu tivesse que definir para um estrangeiro qual é o terroir da Bahia, eu falava Caetano Veloso, Gilberto Gil, o carnaval, charuto, tabaco que se faz em Cruz das Almas, cacau, entendeu? Frutas tropicais, o acarajé, a pimenta. Valorizar o que é local, o que é nativo. E aí você chega ali um momento e diz, nossa, tem uma cachaça maravilhosa que saiu da Bahia. Tem uma cachaça maravilhosa que saiu da Bahia porque tem um terroir à volta. Então provavelmente deve ser um pouco apimentada, deve ser engraçada, deve ser feita com alegria, com o negócio. O que é o terroir de Minas? O terroir de Minas é queijo, goiabada, doce de leite, um monte de coisas. Então assim, só que as pessoas, hoje em dia, se transformaram, todo mundo se transformou, ou se quer transformar, num especialista de porra nenhuma. Se desculpa ou porra. Tá, mas o Antônio, desculpa te interromper, foi uma coisa que é muito perfeita. O cara que é especialista, que vai julgar um vinho, enólogo, ele faz o trabalho dele. Só? Esquece a experiência
do técnico é diferente da experiência da degustação. Óbvio. Né? Então, assim, e outra coisa, a palavra experiência, ou seja, a experiência está muito ligado ao tempo. Demora, não adianta você querer não se acelera no lugar e eu comecei no charuto tem 2 meses. Não adianta eu querer entender da folha, eu vou estudar, eu vou aprender. Ver pessoas que vão. Horas de voo. E a importância da experiência. Horas de voo, literatura nenhuma. Óbvio. Literatura alguma cobre. Eu falo muita gente, até pra gente partir pro encerramento, que o nosso diretor já tá falando. Já deu o tempo, que era pra ser 5 minutos, já tá virando 30. Não, você faz a Globo não tem aqueles negócios que se chama plantão especial? Você faz um plantão especial 019. É maravilhoso. Do lado B. Que é importante, né? Exatamente. Não, eu só queria dizer uma coisa, só para terminar o que ele falou, que é muito interessante. O lado tinto da força. Só para dizer uma coisa que é muito interessante ainda a propósito desse terroir e de experiência, essa junção de 2 coisas. Eu de vez em quando falo assim para os meus funcionários, para as pessoas que me rodeiam e tal, ejaculação precoce, não é? O que é ejaculação precoce intelectual, não é? Que é o cara que lê a orelha do livro, entra no Google, lê o que é cigarro da Nicarágua. Cigarro da Nicarágua é porque a Nicarágua é um país não sei o quê, e que passado 2 minutos o cara é especialista e já começa: oi Magalhães, tudo bem? Então, é que eu li que os charutos da Nicarágua são plantados a 14 mil metros de altura e que ficam 2 meses em não sei o quê. E pronto. Então, assim, nós precisamos passar um pouco, pegando no que o Diego disse, experiência é experiência. Exatamente. A minha é diferente da sua, que é diferente do coleguinha. Não, e com a própria frase diz: estamos numa fase experimental. Precisamos chegar lá no final. Experiência vem de experiência mesmo, do latim. Então, estamos numa fase experimental. Experimentamos um vinho. É bom ou ruim? Já vamos ver. Tomamos a segunda garrafa, às vezes demora muito tempo. O charuto. Você quantas vezes você já tomou um charuto e disse: não sei, depois vou fumar um segundo para ver como é que é. Sim, aí você tem uma segunda opinião. O nosso estado de espírito também influencia muito. Sempre, exatamente. Perfeito. A diretoria, eu não falo mais nada, tá? Eu terminei porque eu fui mandado embora, tá? É só isso. Tá assim aqui, ó. E até para encerrar aqui esse vídeo, que era para ser um vídeo rapidinho, virou esse bate-papo. Cara, aí é muito gostoso. Fantástico. É muito gostoso. Não seja especialista em opinião dos outros. Tenha a sua experiência. Exato. Eu gostaria de terminar esse vídeo. Agradecer o chefe Magalhães de novo, chefe Antônio, nosso querido Diego ou Diogo? Diego, porque sabe que tem diferente, Diego e Diogo. Bastante. E em breve, ó, vai ter. Espera que vocês vão ver tudo aqui no canal da Cigar 019, certo? Senhores, muito obrigado mais uma vez. Vamos ficando Thiagão. por aqui. Na próxima, você vai conferir mais novidades aqui, certo? É tipo a Maíra Beijo chama... desse gordo que você fala. Aqui é uma foto aqui de todo mundo. Tira uma foto aqui. Vem pra cá, ô gorducho.